A Argentina é superior ao Brasil. O Brasil jamais conseguirá nos superar. Em todos os campos, a Argentina já transcendeu seu vizinho. Era com essa certeza inabalável, um mantra gravado em sua mente desde a infância, que Isabella Rossi, uma jovem jornalista argentina, embarcou na jornada que prometia ser a consagração de sua carreira, mas que se revelaria uma dolorosa lição de humildade. Em 4 países diferentes, ela confrontaria uma realidade brutalmente diferente de suas convicções, um espelho que refletiria não a glória de sua nação, mas a arrogância de sua própria perspectiva. Isabella, uma profissional ambiciosa de uma empresa de mídia de médio porte em Buenos Aires, estava em seu 3º ano na profissão. Formada com honras pela Universidade de Buenos Aires, ela personificava a juventude portenha, vibrante, um pouco impaciente e profundamente orgulhosa de sua herança cultural. Cresceu imersa em uma narrativa de rivalidade com o Brasil, uma competição que ia muito além dos campos de futebol. Nas aulas de história, aprendia sobre a instabilidade política brasileira em contraste com a sofisticação cultural argentina. Em casa, ouvia seu pai exaltar a culinária, o vinho e a literatura do país como inegavelmente superiores. Para Isabella, o Brasil era um gigante barulhento, um país de praias e carnaval, mas sem a profundidade e a elegância europeia que ela via nas ruas de sua cidade natal. Certo dia seu chefe Ricardo, um homem de meia-idade com um olhar astuto, a chamou em sua sala. O escritório, com vista para a movimentada Avenida 9 de Julho, parecia pequeno diante da grandiosidade da proposta. Isabella, tenho um projeto especial para você, ele começou, ajustando os óculos. Quero uma série de reportagens documentais. O tema, a superioridade cultural argentina no cenário mundial. Quero que você viaje e prove, com depoimentos de estrangeiros, que o mundo nos vê como a verdadeira potência cultural da América do Sul, muito à frente do Brasil. Os olhos de Isabella brilharam com uma intensidade quase febril. Era a chance de sua vida. Com o tango sendo dançado em salões de Tóquio a Berlim e os craques de futebol argentinos idolatrados em todos os continentes, a tarefa parecia não apenas fácil, mas óbvia. O mundo inteiro se rende ao som do bandoneon de Piazzolla. Nossos chefes estão reinventando a gastronomia. Messi é um deus vivo, pensou ela, a mente já fervilhando de ideias. Enquanto isso, o que o Brasil oferece além de samba e caipirinha? Será simples. Em sua imaginação, cenas já se formavam, parisienses declarando que o tango é a dança mais passional do mundo, nova-iorquinos elogiando a complexidade de um Malbec de Mendoza, e talvez até mesmo um toque de ironia, mostrando como a cultura brasileira era vista como algo superficial e passageiro. O Brasil é uma festa que acaba na quarta-feira de cinzas, ela murmurou para si mesma, um sorriso presunçoso no rosto. A Argentina é um poema eterno. Com um orçamento generoso aprovado por Ricardo, Isabella preparou-se meticulosamente. Adquiriu o mais moderno equipamento de filmagem, um drone para tomadas aéreas espetaculares e assinou os melhores aplicativos de tradução. Seu primeiro destino foi cuidadosamente escolhido, Paris, a capital mundial da cultura. Se conseguisse a aprovação dos franceses, o resto do mundo a seguiria. Após um longo voo, o avião pousou no aeroporto Charles de Gaulle. Da janela do táxi a caminho do hotel, a arquitetura parisiense, banhada por uma luz dourada de fim de tarde, parecia um bom presságio. Vamos começar, sussurrou ela para a câmera, seu reflexo aparecendo na lente, cheio de uma confiança que beirava a soberba. No dia seguinte, Isabella montou seu equipamento perto do Trocadero, com a Torre Eiffel servindo de cenário majestoso. As ruas de paralelepípedos estavam repletas de turistas e locais, um mosaico de idiomas e estilos. Cafés charmosos exalavam o aroma de café e croissants, e boutiques elegantes exibiam as últimas tendências. Isabella, com seu inglês fluente, começou a abordar os pedestres. Sua estratégia era clara e em sua mente infalível. Primeiro perguntaria sobre o Brasil, esperando uma resposta morna ou indiferente, para então introduzir a Argentina como verdadeiro farol cultural da América do Sul. Sua primeira entrevistada foi uma mulher francesa na casa dos 30 anos, elegantemente vestida com um trench coat bege, carregando sacolas de compras de grife. Sua aparência exaladia uma sofisticação parisiense inconfundível. Com licença, senhora. Teria um momento? Estou fazendo uma reportagem sobre culturas sul-americanas, disse Isabella com um sorriso profissional. A mulher, que se apresentou como Amélie, pareceu um pouco surpresa, mas assentiu cordialmente.
Isabela ligou a câmera e fez sua primeira pergunta. O que a senhora pensa sobre o Brasil? Ela esperava uma resposta polida, talvez mencionando futebol ou carnaval, mas nada profundo. A resposta, no entanto, a pegou completamente de surpresa. Amélie sorriu, um brilho nostálgico em seus olhos, e começou a falar em um inglês impecável. Ah, o Brasil! Que país magnífico! Estive no Rio de Janeiro há 5 anos e foi uma das viagens mais incríveis da minha vida. Fiquei verdadeiramente comovida. Isabela sentiu uma pontada de irritação, mas manteve o sorriso no rosto. Amélie continuou cada vez mais animada. A vista do Cristo Redentor, com aquela cidade maravilhosa aos seus pés, é de tirar o fôlego. A energia das praias de Copacabana, o verde exuberante da Floresta da Tijuca, o charme boêmio de Santa Teresa, tudo se harmoniza de uma forma tão vibrante e perfeita. Parecia que eu estava dentro de uma pintura viva. Ela fez uma pausa, como se revivesse a memória. E os brasileiros? Que povo caloroso e gentil! Lembro-me de me perder nas ruas de Lapa e um senhor, que não falava uma palavra de inglês, fez questão de me acompanhar por vários quarteirões até o meu hotel, usando o tradutor do celular dele e sorrindo o tempo todo. A cidade é limpa. O transporte público funciona e os restaurantes. Ah, o serviço é impecável. Foi uma experiência que aqueceu minha alma. A resposta foi tão inesperadamente positiva que Isabela ficou momentaneamente sem palavras. Ela contava com a indiferença europeia em relação ao Brasil. A expressão em seu rosto endureceu por um segundo antes que ela se recompusesse. Deve ser uma daquelas pessoas que só dizem coisas boas, pensou, tentando se convencer. Apenas uma cordialidade superficial. Determinada a virar o jogo, ela lançou sua próxima pergunta, com a voz carregada de expectativa. E o que a senhora pensa sobre a Argentina? Isabela se inclinou ligeiramente para a frente, esperando uma enxurrada de elogios que ofuscariam o que acabará de ouvir. No entanto, a expressão de Amélie mudou sutilmente. Uma sombra de hesitação cruzou seu rosto. Ela escolheu as palavras com cuidado antes de responder. Para ser honesta, a minha experiência com turistas argentinos aqui em Paris tem sido complicada. O sorriso de Isabela vacilou. Os olhos de Amélie encontraram os seus. Sabe, eu sou dona de um pequeno bistrô no Marais, ela continuou, o tom agora mais sério. Estou no ramo há 15 anos e nos últimos tempos, lidar com clientes argentinos tem sido um verdadeiro desafio. Isabela sentiu seu estômago revirar. Amélie começou a detalhar suas experiências. Falar alto dentro do restaurante é quase uma norma. Eles parecem não perceber que incomodam as outras mesas. A atitude com a nossa equipe também é frequentemente arrogante. Tive um garçom, um jovem muito sensível, que chorou na cozinha após ser destratado por um grupo de argentinos que reclamava de tudo. Ela suspirou, um cansaço evidente em sua voz. E as reclamações sobre a comida são constantes. Esta carne não está como nosso bife de chorizo, o molho não tem o gosto que deveria. Reclamam de detalhes insignificantes e, por vezes, tentam se recusar a pagar a conta, criando uma cena. É exaustivo. Isabela, esquecendo-se completamente de que estava filmando, reagiu de forma impulsiva. Mas certamente há turistas brasileiros que também se comportam mal, não? Clientes problemáticos existem em toda parte. Amélie balançou a cabeça firmemente. Não na minha experiência. Pelo menos no meu restaurante nunca, nem uma única vez, tive um problema com um cliente brasileiro. Ela afirmou com convicção. Pelo contrário, os brasileiros são educados, têm uma presença leve e agradável. Desde a maneira como entram pela porta pedindo licença, cumprimentando a equipe com um sorriso, conversam em um tom de voz agradável durante a refeição. Sempre conscientes do ambiente ao redor. Usam os talheres com delicadeza e raramente deixam comida no prato. E ao final sempre agradecem, muitas vezes tentando falar em francês, o que é adorável. Merci beaucoup. Eles dizem com um esforço genuíno. Deixam uma gorjeta justa e usam o banheiro de forma civilizada. São clientes que dão prazer em servir. Ao ouvir isso, o rosto de Isabela se transformou. O profissionalismo desapareceu, dando lugar a uma carranca de puro descontentamento. Sua atitude tornou-se visivelmente hostil. Isso é impossível, ela cuspiu, a voz carregada de desprezo. Você só pode estar puxando o saco dos brasileiros por algum motivo.
A mudança abrupta na atitude de Isabela não passou despercebida por Amélie. A expressão da francesa também mudou, tornando-se fria e distante. Ela olhou fixamente para Isabela. Você, por acaso é argentina? Isabela apenas assentiu em silêncio, o queixo erguido em desafio. Amélie soltou um longo e profundo suspiro. Ah, claro, faz sentido. Ela murmurou para si mesma. Sem dizer mais uma palavra, ela se virou e se afastou, sua postura transmitindo uma clara mensagem de decepção e resignação. A primeira entrevista fora um desastre completo. Mas Isabela não se deu por vencida. Foi apenas azar, disse a si mesma, desligando a câmera. A próxima pessoa terá uma opinião mais sensata. Ela continuou suas tentativas, mas os resultados eram teimosamente os mesmos. Muitos elogiavam a cultura brasileira por sua alegria contagiante e beleza natural, enquanto, ao serem perguntados sobre a Argentina, ficavam em silêncio ou, como Amélie, mencionavam problemas com o comportamento dos turistas. A voz de Isabela começou a ficar mais alta, sua abordagem mais agressiva. A frustração de não obter as respostas que viera buscar era evidente em cada gesto. Por que ninguém reconhece a grandeza da Argentina? O tango é famoso no mundo todo. Ela insistia com um transeunte que tentava se desvencilhar. Por que todos elogiam o Brasil? Sua insistência começou a atrair olhares. Uma mulher asiática, alta e de voz alterada, interpelando as pessoas no meio de uma praça parisiense. Era uma cena no mínimo estranha. As pessoas começaram a desviar dela, franzindo a testa. Finalmente, um homem pegou o celular e fez uma ligação. Tem uma mulher asiática. Parece argentina. Aqui no Trocadero, importunando os turistas. Está gritando e sendo muito insistente. Não demorou muito para que dois policiais se aproximassem. Madame, o que está fazendo? Perguntou um deles com uma expressão severa. Estou fazendo uma reportagem. Apenas entrevistas na rua, gaguejou Isabela. A senhora tem uma permissão para filmagem? Ele perguntou. Permissão? Isabela não fazia ideia de que precisava de uma. Para atividades de filmagem em grande escala em espaços públicos, é necessária uma autorização prévia. Além disso, recebemos uma queixa de que a senhora está incomodando os pedestres. Por favor, encerre suas atividades. Humilhada, Isabela foi forçada a guardar seu equipamento. De volta ao hotel, revisando as imagens desastrosas, ela fervia de raiva. Esses franceses são ridículos. Não conhecem a verdadeira alma da Argentina. Com certeza o Brasil está por trás disso, alguma campanha de marketing. Não há outra explicação para tantos elogios. Incapaz de aceitar a realidade, ela se agarrou a teorias conspiratórias para justificar seu fracasso. No dia seguinte deixou Paris para trás, rumo ao seu próximo destino, Istambul, na Turquia. No avião, ela tentava se reanimar. A França foi um erro, mas a Turquia será diferente. Há muitas empresas turcas investindo na Argentina agora. Com certeza eles têm uma visão mais favorável de nós. O avião sobrevoava a Europa, mas a mente de Isabela já estava na encruzilhada entre o Oriente e o Ocidente, pronta para uma nova batalha. O grande bazar de Istambul era um assalto aos sentidos. Especiarias exóticas, tapetes coloridos e lâmpadas de mosaico criavam uma atmosfera oriental mágica. Isabela, revigorada, recomeçou suas entrevistas. Os turcos inicialmente eram simpáticos e receptivos. Olá, estou pesquisando sobre culturas sul-americanas, ela dizia. Claro, pode perguntar, respondeu um homem de meia idade com um sorriso. No entanto, assim que as perguntas de Isabela começavam, a expressão do homem mudava para uma de perplexidade. A Argentina é um país maravilhoso, não é? Muito mais fascinante que o Brasil, concorda? As perguntas eram tendenciosas, quase uma imposição. O homem sorriu sem graça. Bem, o tango é muito popular entre os jovens aqui. Viu só? Eu sabia, exclamou Isabela, triunfante. Então você prefere a Argentina ao Brasil, certo? O homem pareceu desconfortável. Não, não é bem assim. Com licença, estou com pressa. E se afastou rapidamente. O padrão se repetiu inúmeras vezes. Os turcos, inicialmente abertos, ficavam desconcertados com a abordagem agressiva e as perguntas capciosas de Isabela, e logo encontravam uma desculpa para ir embora. Seu humor azedava a cada tentativa fracassada. Caminhando desanimada pela cidade, um letreiro chamou sua atenção. Um restaurante argentino. Empanadas, bife de chorizo, parrilada.
Naquele momento, dois homens turcos, aparentando ter cerca de 30 anos e vestidos como executivos, saíram do restaurante com expressões de pura satisfação. Os olhos de Isabela se iluminaram. Saíram de um restaurante argentino. Com certeza são fãs da nossa cultura. Finalmente uma boa entrevista. Ela correu até eles. Com licença, senhores. Posso falar com vocês por um instante? Os dois pararam sorrindo. Acabaram de comer comida argentina, certo? Perguntou Isabela. Sim, estava delicioso, respondeu um deles. Confiante, Isabela foi direto ao ponto. A Argentina é o melhor país, não acham? A pergunta súbita e arrogante fez os homens recuarem um passo. Mas Isabela, sem perceber, continuou a pressionar. Entre Argentina e Brasil, qual vocês preferem? A Argentina, claro. É um país muito superior, não é mesmo? Os dois homens se entreolharam. Então, um deles respondeu com uma expressão de quem pisa em ovos. Olha, não pensamos nesses termos, de qual é superior, ponto. Isabela fez uma careta. O homem continuou. Nós gostamos de comida argentina, por isso viemos aqui. Mas também vamos a restaurantes brasileiros. Ambos são ótimos, cada um com suas qualidades. Semana passada comemos uma feijoada incrível, e na próxima semana talvez voltemos aqui para uma parrilada. Não vemos necessidade de escolher um. O outro homem interveio. Além disso, ele começou a voz calma, mas firme. A Turquia tem uma dívida de gratidão muito profunda com o Brasil. Ele começou a contar uma história que Isabela nunca ouvirá. Por mais de uma década, o Brasil liderou a missão de paz das Nações Unidas no Haiti. Foi uma operação incrivelmente difícil, em um país devastado pela pobreza e por desastres naturais. A voz do homem era carregada de respeito. Milhares de soldados brasileiros foram enviados, mas eles fizeram muito mais do que manter a ordem. Eles reconstruíram escolas, distribuíram comida e água e, o mais importante, trataram o povo haitiano com uma humanidade e um carinho que ninguém esperava. Eu tenho um amigo que trabalhou para uma ONG lá. E ele me contou que os soldados brasileiros eram famosos por jogar futebol com as crianças nas ruas. Eles traziam alegria para um lugar que só conhecia o sofrimento. Essa história é muito conhecida aqui. Ele continuou, então, para nós, o Brasil representa essa generosidade, essa capacidade de estender a mão a quem precisa. É algo que vai além da cultura ou da economia. É sobre caráter. Temos empresas brasileiras investindo aqui, assim como empresas argentinas. Mas essa conexão humana, essa gratidão, é algo especial que sentimos pelo Brasil. O rosto de Isabela se contorceu. Mais uma vez, o Brasil era elogiado. Ela explodiu. Mas as empresas argentinas também geram empregos aqui. A nossa tecnologia agrícola é uma das mais avançadas. Os homens pareceram confusos com sua reação. Sim, claro, mas isso é uma questão diferente da relação que temos com o Brasil. Isabela não aguentou mais. Já chega, ela disse ríspida. Deu as costas aos dois homens que a olhavam, atônitos, e se afastou a passos largos. De volta ao hotel, a raiva e a frustração a consumiam. Porque todos elogiam o Brasil? Isso só pode ser uma conspiração orquestrada. A Europa está muito longe, eles não recebem a informação correta. Preciso ir para um lugar mais perto, na nossa própria região. Lá, com certeza, o resultado será diferente. Com essa nova lógica distorcida, Isabela decidiu seu próximo destino, Colômbia. Em Bogotá, a situação foi ainda pior. Nas ruas movimentadas do bairro de Usaquém, ela tentava abordar os pedestres, mas a rejeição era imediata e total. As pessoas olhavam para seu rosto, talvez reconhecendo traços ou ouvindo seu sotaque, e simplesmente se afastavam, balançando a cabeça. Ninguém parava. Ninguém lhe dava a chance de fazer uma única pergunta. Na França e na Turquia, pelo menos, as pessoas a ouviam antes de se afastarem. Em Bogotá, a barreira parecia intransponível. Desesperada, Isabela agarrou o braço de um homem que passava. Ele se virou, o rosto uma máscara de irritação. O que você quer? Você é argentina, não é? Não quero falar com argentinos. A frase a atingiu como um soco no estômago. No mesmo continente, a identificação era instantânea, e a reação brutalmente honesta. Pela primeira vez, uma dúvida terrível começou a se formar em sua mente. Será possível que a Argentina realmente não seja bem vista pelos outros países? Era uma realidade que ela se recusava a aceitar. Desolada, sentou-se em um banco no parque de La 93, a câmera pesando em seu colo como um fardo.
Foi quando uma senhora colombiana de cabelos brancos e um sorriso gentil sentou-se ao seu lado. Você está visitando minha filha? Perguntou ela com uma voz suave. Esgotada, a arrogância de Isabela havia desaparecido. Ela respondeu com uma voz mansa, quase um sussurro. Não, estou a trabalho. A senhora sorriu. Que curioso. Você fala de um jeito tão calmo e doce. Parece até brasileira, tão serena. Serena, brasileira. As palavras a chocaram. Em sua cultura, mulheres fortes e assertivas eram valorizadas. A calma era muitas vezes confundida com fraqueza. A senhora continuou. As mulheres brasileiras que conheço são assim, sorriem com os olhos, têm uma leveza. É algo muito bonito de se ver. Novamente, o elogio ao Brasil. Mas desta vez Isabela não tinha forças para contra-argumentar. A senhora olhou para o horizonte, perdida em memórias. Há alguns anos, em 2010, tivemos deslizamentos de terra terríveis aqui, por causa das chuvas. Muitas pessoas perderam tudo. Lágrimas brotaram em seus olhos. Naquela época, a ajuda mais rápida e generosa que recebemos veio do Brasil. Poucas horas depois do desastre, helicópteros da Força Aérea Brasileira já estavam aqui, trazendo médicos, engenheiros e toneladas de suprimentos. Ela apertou as mãos no colo. Eles chegaram não como uma força de ocupação, mas como irmãos. Lembro-me de ver os socorristas brasileiros compartilhando sua própria água com as vítimas, abraçando as crianças que choravam. O governo brasileiro enviou milhões em ajuda financeira sem alarde. Sem pedir nada em troca. Essa solidariedade, nós colombianos nunca esqueceremos. Temos uma dívida de gratidão eterna com o povo brasileiro. É algo que contamos aos nossos filhos e netos. Isabela ouviu em silêncio, cada palavra desmontando um pouco mais o castelo de certezas que construíra ao longo da vida. Depois que a senhora se foi, ela permaneceu no banco, sozinha com seus pensamentos. Mas um último fio de esperança ainda brilhava. Ainda não acabou. Falta o Brasil. Um plano desesperado se formou em sua mente. Se eu for diretamente ao Brasil, o resultado tem que ser diferente. Se eu conseguir que os próprios brasileiros admitam que a Argentina é superior, minha reportagem será um sucesso. Agarrando-se a essa última chance, ela comprou uma passagem para o último e mais crucial destino de sua jornada. Ao desembarcar no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e seguir para a cidade, Isabela se deparou com uma cena inesperada. Perto da cosmopolita Avenida Paulista, um enorme outdoor anunciava um show de tango. Em farmácias e lojas de cosméticos, seções inteiras eram dedicadas a produtos de beleza argentinos. Nos bairros boêmios como a Vila Madalena, vários restaurantes ostentavam a bandeira azul e branca, servindo empanadas e parriladas. Então é verdade. A Argentina é superior. Pensou ela, um novo ânimo tomando conta de seu ser. O próprio Brasil admite isso. Minha missão será um sucesso aqui. Com a confiança renovada, Isabela começou suas entrevistas no Parque Ibirapuera. Encontrou um jovem casal deitado na grama, ele vestindo uma camisa do São Paulo, ela lendo um livro. Olá, vejo que gostam de cultura. O que acham da Argentina? Ela perguntou, a câmera já rodando. Ah, a gente adora, disse o rapaz. Messi é de outro planeta, o melhor de todos os tempos. E o tango? É tão intenso, tão passional. Exato, disse Isabela, animada. Então vocês concordam que a Argentina é culturalmente superior ao Brasil? O casal se entreolhou confuso. A moça respondeu superior? Não sei. Não acho que seja sobre isso. Nós amamos o Brasil, vivemos aqui. Adoramos nossa música, nossa comida, nossa gente. Gosto do tango, mas também amo samba. Admiro o Messi, mas o Pelé é o nosso rei. Não dá para comparar, são coisas diferentes. Com belezas diferentes. Mais uma vez a mesma resposta frustrante. Isabela entrevistou dezenas de brasileiros naquele dia, executivos, estudantes, donas de casa. Ninguém, absolutamente ninguém, disse que a Argentina era superior. Pior, todos pareciam genuinamente confusos com a premissa da pergunta. Não é uma competição, diziam. Cada um tem o seu valor. Isso não vai me dar uma matéria decente, pensou ela, desesperada. Foi então que teve uma ideia brilhante. Vou encontrar argentinos que moram aqui, em um bairro cheio de imigrantes. Eles com certeza dirão que a Argentina é melhor. Ela se dirigiu ao Bixiga, um bairro com forte influência italiana, imaginando que encontraria conterrâneos.
Em uma rua repleta de cantinas, avistou um jovem com uma camisa da seleção argentina. Com licença, você é argentino? Há quanto tempo mora no Brasil? Ela perguntou. 5 anos, respondeu o rapaz. Isabela sorriu, sentindo a vitória próxima. Então você, mais do que ninguém, pode confirmar. A Argentina é muito superior ao Brasil, não é? Ela tinha certeza de que a resposta seria um sonoro sim. Mas a resposta do homem a destruiu. Não. Com todo respeito, eu acho o Brasil muito superior. Isabela ficou boquiaberta. O quê? Como assim? Por que você diz uma coisa dessas? Sua voz era estridente. O homem, um pouco intimidado, respondeu com calma. O Brasil é um país com uma cultura de empatia. Eles têm uma compreensão profunda de outras culturas e tratam a todos com igualdade e gentileza. Há menos preconceito, a segurança é boa, o ar é limpo. Honestamente, não acho que exista um lugar mais agradável para se viver. Mas, Isabela tentou interromper incrédula. Você é argentino. Como pode dizer que o Brasil é melhor? O homem suspirou. Eu amo meu país, o país onde nasci. Mas se me perguntar onde eu quero viver o resto da minha vida, depois de experimentar a vida aqui, não posso dizer que seria na Argentina. O Brasil é um país cativante. Ele hesitou por um momento antes de desferir o golpe final. E além disso, as mulheres brasileiras são diferentes das argentinas. São mais gentis, mais atenciosas. A forma como falam é mais suave, elas conseguem conversar com calma, sem se exaltar. Estar com uma mulher assim traz paz ao coração. Naquele instante, o rosto de Isabela ficou vermelho como fogo. Sem dizer uma palavra, ela se virou e saiu correndo. De volta ao hotel, revisou todo o material que havia filmado. Não havia uma única frase, um único frame, que apoiasse a tese de sua reportagem. Ela, que partirá para provar a superioridade argentina, encontrou apenas uma realidade esmagadora. Em 4 países, o Brasil era elogiado por sua humanidade, enquanto a Argentina era criticada por sua arrogância. O resultado abalou suas convicções mais profundas. De volta a Buenos Aires, Isabela apresentou seu relatório honesto a Ricardo. A série de reportagens foi cancelada. Sua carreira sofreu um arranhão, mas a mudança mais significativa ocorreu dentro dela. Através daquela jornada humilhante, Isabela descobriu uma verdade crucial. O Brasil, como nação, não parecia interessado em se comparar com os outros para provar seu valor. Havia uma humildade em aprender com os outros, um respeito genuíno por outras culturas, enquanto valorizavam a sua própria. Nenhum brasileiro que ela entrevistou disse ser superior à Argentina. Eles simplesmente diziam, não é uma competição. Essa ausência de rivalidade, essa postura humilde, era talvez o segredo do porquê o Brasil era tão querido no mundo. Não há superioridade entre culturas, cada uma possui sua própria beleza. Mas a atitude de rebaixar os outros para se exaltar acaba, invariavelmente, diminuindo a si mesmo. O Brasil, com seu lema de ordem e progresso, parecia ter entendido um princípio ainda mais antigo, a importância da harmonia, do respeito e da humildade. As missões de paz no Haiti, a ajuda na Colômbia, a gentileza cotidiana de seu povo. Cada um desses atos se acumulava, deixando uma marca indelével nos corações ao redor do mundo. Não era sobre competição, mas sobre coexistência. Não era sobre rivalidade, mas sobre respeito mútuo. E essa, Isabela finalmente compreendeu, era a verdadeira medida da grandeza de uma nação.